pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tassiana, professora de redação. Essas provas, principalmente a da Unicamp, que nós vamos falar hoje, ela é uma prova super parceira. Tentem simplesmente tirar essa coisa que vocês trazem de que é uma prova difícil. A prova da Unicamp, pessoal, é uma prova super honesta, tá? É uma prova que abarca todo tipo de estudante. E ela traz consigo a filosofia da própria Unicamp, que é muito bacana também. Então eu vou fazer uma espécie de comentário geral sobre essa prova. Pessoal, ela vem trazendo, na verdade, essa redação da Unicamp, ela vai mudando conforme a necessidade, né? Conforme os corretores veem a necessidade de se produzir realmente uma prova mais justa. Justa é a palavra, né? É o adjetivo que melhor qualifica essa prova. Então é por isso, por exemplo, que antigamente cobrava-se dissertação. E antigamente também essa prova era na primeira fase vestibular. Na verdade, para estabelecer a redação com peso maior dentro da nota, estipulou-se que a prova seria cobrada apenas na segunda fase do vestibular. Aí eles perceberam a mecanicidade que traz a dissertação argumentativa. Os alunos vinham aí com projetos de texto prontos. Então, essa ideia de, eu vou decorar esse projeto de texto de redação, ele não serve para a Unicamp. Em primeiro lugar, a gente tem que simplesmente esquecer essa ideia. Para o Enem, até que dá certo com um tema ou outro, mas com a Unicamp, não é esse o perfil de aluno que essa prova ela pede, tá? Ela não é esse aluno que vem já com o esqueminha pronto, só para preencher lá. É uma prova de autoria, ok? Então, pessoal, a partir de 2020, essa prova pedia, né? Ela trazia aí para gente 2 gêneros textuais distintos, com 2 propostas também distintas, né? E o aluno, ele pôde escolher entre um desses temas. E isso foi um ganho enorme, um ganho de tempo, um ganho de qualidade muito grande, porque até então o aluno era obrigado a escrever os 2 gêneros solicitados pela prova. E esses gêneros, professora, que é o grande problema aí que vocês encontram com relação a essa prova. Gente, a Unicamp é mãezona, ela traz explanação do gênero, ela coopera aí para que vocês se sintam à vontade no momento de prova. Então, as propostas, geralmente, elas servem, pessoal, para viabilizar situações de interação entre os gêneros. O que é isso, professora? A gente tem que se colocar no lugar, tá? Daquele personagem, daquele ser que traz a coletânea, que traz a proposta. Então, é uma prova que traz um enredo consigo. Nós temos que nos colocar numa situação de contexto, numa situação de texto, numa situação de produção. Se isso não acontecer, se eu não fizer esse faz de conta que eu sou um jornalista produzindo um podcast, faz de conta que eu sou um jornalista produzindo uma crônica para tal jornal. Se eu não fizer esse exercício, eu tendo aí a pecar na hora de escrever essa prova, tá bom? A Unicamp ela é muito clara, pessoal. Ela se preocupa muito com a questão do debate público. Visões mais radicais, visões que não abarcam aí a inserção de minorias, né? Que não tem um olhar mais humano com relação às minorias, com relação aos problemas sociais, elas são completamente execradas, tá? O aluno não tem vez mesmo no vestibular da Unicamp. No caso do Enem, por exemplo, se um aluno fere o direito humano, ele ainda tem chance de tirar como nota máxima uma nota 800. Na Unicamp, isso não acontece. Simplesmente não é permitido ferir direito humano, agir de maneira muito radical com relação aos nossos posicionamentos. Tá? Então, atentem-se a isso. Por quê? Porque isso aí acaba meio que delineando que tipo de aluno que a universidade quer dentro do seu campus, tá? Ela quer cooperar para a formação de que aluno? De que tipo de aluno? Esse aluno ele tem que vir humanamente pronto, digamos assim. O candidato ele deve se antenar com relação aos problemas vivenciados na comunidade externa. Pessoal, a gente sabe muito bem, né, que o perfil do aluno que presta a Unicamp aí é um perfil de aluno, na verdade, que teve, de certa forma, um certo privilégio social na maioria das vezes. Tá? O que ele fala com relação à comunidade externa? Sair da bolha. A gente tem que tentar sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto, para poder aí emitir realmente uma argumentação, tá? Que coopere para que essa minoria seja vangloriada, que coopere, na verdade, para que essa minoria, para que o tema da redação ele seja considerado sob diversas óticas e não só sobre a minha ótica de privilégio.
Tá? Então, isso é muito importante também. Então, essa ação escrita, ela acaba sendo aí situada num contexto sociocultural. Basta eu saber escrever? Não. É por isso, pessoal, que a gente cai sempre na falácia de decorar as características dos gêneros textuais. Não é esse tipo de aluno que a Unicamp pede. Não é à toa que o ano passado ela cobrou um podcast e o podcast nem estava ali na lista dos gêneros textuais que ela poderia cobrar, tá? Então, não basta saber escrever, não basta a normatização do texto. A gente tem que ir muito além, tá bom? É necessário que a gente considere todas as condições de produção, tá? Para que eu escrevo um texto, determinado tipo de texto? Eu escrevo uma crônica para quê? Quero promover reflexão? Eu quero simplesmente promover um momento de lazer, tá? Então eu tenho que ter essa intenção desse texto bem clara na hora desse contexto de produção. Para quem? Quem é o meu interlocutor? Isso faz com que eu escolha, na verdade, quais são uma maneira mais formal, uma maneira mais informal de me pronunciar com relação a esse texto? Em que suportes esses textos estarão? Uma mídia, no caso do podcast, né, uma revista para a gente escutar, era um texto oral, que está numa mídia bem específica, numa mídia extremamente atual. A Unicamp ela gosta mesmo de mesclar, né, essas condições socioculturais com a atualidade. Não é à toa que foi inovadora pra caramba o ano passado, pedindo aí a questão do podcast, tá? E esse gênero? Para que serve esse gênero em específico? A Unicamp já pediu ali abaixo-assinado, olha que texto com função social extremamente importante, né? O podcast hoje, qual que é a função de um podcast, gente? Ele, na verdade, coopera aí para a gente se antenar de tudo que está acontecendo nesse mundo louco, nesse mundo corrido que a gente está imerso. Então, é extremamente importante a gente ter contato com essas diversas mídias, ok? E sob quais circunstâncias esses textos estão sendo produzidos. Então, a gente se insere num contexto que a própria prova traz. A gente brinca de faz de conta nessa prova mesmo, esse é o grande segredo. É necessário que a gente tenha uma leitura extremamente crítica, tá, a respeito dos textos que são oferecidos pela prova. Esses textos, eles precisam ser esmiuçados, eles precisam estar contidos aí na nossa coletânea. E muitas vezes a própria prova, ela nos pede aí que a gente tenha uma leitura mais acirrada acerca de determinados pontos de tal texto, tá? O ano passado, pessoal, uma das coletâneas trazia, por exemplo, um poema, né? E é muito comum, simplesmente, os alunos execrarem, nem olharem ali para o poema, e foi o grande erro da maioria dos alunos no ano passado, mas eu vou comentar esse tipo de inconsistência lá na frente no nosso curso, tá? Então, a gente tem, antes de ser uma prova de escrita, a prova de redação da Unicamp é uma prova de leitura, tá? Ela vai cobrar aí que tenha sido feita, na verdade, uma leitura sem nenhum tipo de equívoco, né? Na verdade, a gente vai interferir o necessário dentro dessa leitura. Ela promove uma leitura dialética, dialógica. O que é isso? É como se houvesse mesmo um diálogo entre o leitor, o candidato, quem está fazendo a prova, e a própria prova, tá? Por quê? Porque eu sou capaz de concordar, eu sou capaz de discordar com o autor de determinado texto, com determinado posicionamento, tá? E isso é muito legal, é muito bem-vindo nessa prova. Então, a gente tem que ter essa capacidade de interpretar e de criticar, né, os textos de leitura também. A Unicamp é uma universidade que está interessada aí, pessoal. Que tipo de aluno na verdade, que ela quer? É aquele aluno que sabe escrever só para o vestibular? Não, quando a gente entra na universidade, a gente tem que escrever diversos tipos de texto. Então, ela quer esse aluno que esteja preparado para isso, né? Então, a construção aí, escrita do ser humano, do indivíduo, ela vai muito além. Então, ela não quer só um aluno que saiba escrever para o ingresso no vestibular, como acontece aí com muitos exames, tá? Ela procura destacar aí o esforço realizado pelas escolas para mostrar realmente a função social de um texto. A escola, pessoal, ela tem um grave erro, na verdade, de focar apenas em dissertação. Eu tenho vários cursos aí de redação e a maior queixa dos alunos é: professora, pelo amor de Deus, eu preciso de um curso para a Unicamp, porque lá na escola a gente só aprende a dissertação, e dissertação argumentativa.
né? Então, ela quer uma visão mais ampla aí, né? A gente tem que compreender a escrita em diversas situações. E muitas vezes, pessoal, o próprio aluno que escreve um texto dissertativo argumentativo, ele não tem noção da sua função social, do contexto de produção, para que ele está escrevendo aquilo. Ele se esquece, na verdade, que a prova é meramente um exercício de escrita, um exercício de cidadania, em que ele se posiciona, em que ele se torna ali um protagonista social, né? Isso é esquecido. E a Unicamp, na verdade, ela não deixa isso ser esquecido. Ela faz com que o aluno se lembre disso a todo momento. Ele é obrigado a lembrar, caso contrário, ele vai ser penalizado nessa prova de redação. Necessário considerar as condições de produção, a preocupação maior da Unicamp, pessoal. O aluno ele tem que praticar a leitura, ele tem que ser um leitor competente, cumprir com a proposta temática, articulando-a ao gênero. Então, não basta, por exemplo, eu saber associar a questões de biodiversidade, a questões de sociodiversidade, como foi cobrado anteriormente, né, na prova do ano passado, e não saber escrever um podcast, por exemplo. Então, tanto a forma quanto o conteúdo, eles têm que conversar, não adianta. Como eu falei para vocês, há uma natureza totalmente dialógica e interativa da linguagem, né? O discurso, ele tem que combinar com o contexto de prova que está inserido na história. Por exemplo, um podcast, se fosse solicitado um podcast há 10 anos nessa prova, pessoal, é óbvio que ninguém teria aí, na verdade, condições de escrevê-lo, porque não era um tipo de texto coerente para o momento, ok? E a situação de comunicação mesmo, né? Atinge que tipo de leitor, de que forma eu quero atingir o meu interlocutor. Então, o maior erro dos professores é fazer um curso, por exemplo, de Unicamp, baseado apenas na escrita de gêneros, tá? Na apresentação das características dos gêneros textuais. Esse não é o foco do exame. Esse não é apenas uma partinha ali de análise desse exame. O exame ele vai muito além disso. O tema, no caso, o entendimento dele, ele é tão importante quanto a proposta, quanto o gênero. Reduzir esse gênero apenas ao aspecto formal, pessoal, é uma forma totalmente equivocada de compreendê-lo. Então, o conteúdo temático, o estilo de escrita, né, dos autores dos textos de apoio, a construção do texto, a forma como foram alicerçadas ali as informações, elas são extremamente importantes também para a gente se tornar, na verdade, um leitor crítico. Eu posso discordar, então, professora, do que está escrito naquele texto? Pode e deve. Assim, o teu texto se torna autoral, com indício de autoria. Então, ele deve ler atentamente todo o enunciado da prova. O comando de prova, pessoal, é essencial, tá? O comando de prova, ele se faz por meio de verbos. Então, quando pegarem ali uma coletânea para ler, grifem esses verbos, vai ser super importante na hora de vocês começarem a pensar nos textos de vocês e na hora de verificarem ali se faltou algum comando, tá? Porque a nota também, um dos critérios é baseado nisso, na leitura do comando da prova. Então, caso o sujeito ele não cumpra aí com esses comandos, ele vai ser penalizado, não adianta. As notas elas vão ser menores e não é isso que a gente quer. Né? A gente quer um aluno aí que saiba conduzir o seu texto numa plenitude, né? Conduzir o texto de acordo com o que a banca espera, porque a banca já espera um tipo de texto, ela já espera um tipo de aluno. É isso aí, pessoal. Gostaram da nossa primeira aula? É muita informação. Pode ter certeza que eu vou voltar em alguns pontos que são cruciais aí para o nosso curso, mas foi super legal estar aqui e ter esse bate-papo inicial com vocês. Agora, pessoal, vamos para a aula 2, em que eu vou fazer uma análise da coletânea e vocês vão ver como a prova da Unicamp é uma mãezona, como ela deixa a gente numa situação confortável para realizá-la. E não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente pensa que é, tá bom? Valeu, galera!